Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro. Eu sou André Godoy. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho de 23. Hoje eu quero, ainda falando sobre a questão dos vídeos de ontem, né, sobre como especular e etc. Hoje eu quero falar um pouco mais, de maneira um pouco mais cuidadosa, a respeito de uma dúvida que surgiu entre várias pessoas, tá? Teve quem me deixasse comentário, teve quem me mandasse mensagem, e o tema das perguntas era sempre mais ou menos o mesmo. Tá? Eu vou usar como âncora do vídeo de hoje o comentário que o Eduardo mandou para mim. Obrigado, Eduardo, ontem pelo comentário que você mandou. Ele diz basicamente o seguinte, olha: André, entendi toda a conta, mas para quem está iniciando, geralmente se usa alavancagem. Para quem começa com 5 mil, que para o brasileiro médio é dinheiro razoável, como arriscar 0,5% do capital em cada posição? Em muitos momentos, a tomada de risco será maior, a exposição financeira terá que ser maior do que 0,5% do capital. O que eu acho coerente, me corrija se eu estiver errado, é que no início você até pode comprar mais riscos. Dando certo, você diminui a exposição em percentual do capital, para ficar dentro de um critério razoável de risco. Muitas perguntas vieram com essa mesma dúvida. Antes de mais nada, se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, do que a gente está falando? A gente está falando o seguinte: no vídeo de ontem, eu recomendo que você assista para entender melhor o contexto da história. Estávamos falando sobre gestão de risco, quer dizer, como que você tem que administrar o risco que você corre quando você entra numa operação financeira. E uma das coisas que eu citei foi o seguinte: que existe um número mágico, que é um número que antigamente pelo menos se respeitava muito, né, nos cursos de mercado financeiro lá, do tempo que eu fiz o curso da BMF, se respeitava muito, que é um número, é um percentual de 0,5%. O que é esse 0,5%? É o seguinte: quanto de dinheiro você tem para o jogo? Quanto de dinheiro você tem reservado lá na corretora? Assim, que está disponível, e é um dinheiro que, se você perder, perdeu. Né? Não vai afetar o seu padrão de vida da sua família, você não vai deixar de ir no médico por causa disso, no dentista e tal. É um dinheiro que está lá só para mercado financeiro, e se der certo, ótimo. Se perder tudo, beleza. Tudo bem, ninguém vai sofrer por causa disso. Esse é seu capital de risco. Tá? É a grana viva que está destinada a esse fim. Desse total que você tem, quanto que você pode pôr em risco a cada vez que você montar uma operação? E eu estava dizendo aqui o seguinte, que existe um número mágico, que é um número que foi... Ele é um número muito antigo, ele já roda por aí há décadas, tá? Que é 0,5%. Ou seja, cada vez que você vai montar uma operação financeira, você vai comprar ou vender uma ação, qualquer coisa assim, você só pode entrar nessa operação se o que você tem a perder nela for no máximo 0,5% de todo aquele capital de risco que eu mencionei agora há pouco. 0,5%. Esse é um percentual, é um número mágico. Tá? De novo, de onde veio esse 0,5%? Veio de testes, de gente quebrando a cara, até que finalmente, depois de muito tempo, falaram: não, ok, 0,5% é o que garante o cara continuar no jogo. Perde hoje, perde amanhã, mas depois ganha. E continua no jogo, não sai da mesa. Né? Ele não é expulso do cassino. Então, cada vez que você for entrar, só entre numa operação se você olhando lá. Antes de você entrar, evidentemente, você vai ter que ver quanto vai ser o stop loss da sua operação, né? Então, digamos que você viu lá, eu colocaria o stop loss aqui, neste ponto. Pois bem, veja se a eventual perda que você terá, se esse stop loss for acionado, veja se essa perda é, no máximo, 0,5% de todo o seu capital de risco. Se for, beleza, você pode montar a operação. Não significa que você tem que montar a operação, significa que você pode montar se você achar interessante. Né? Os critérios para se vale a pena ou não montar a operação, nós também discutimos ontem. Eu pretendo voltar a esse assunto
num outro vídeo, mas nesse vídeo aqui eu prefiro falar só do 0,5%. Tá? Então assim, você viu lá que o tamanho da potencial perda que você vai ter, se o seu stop loss for acionado, se essa perda corresponder a 0,5% de todo o seu capital de risco, então ok, você pode entrar, se você quiser, se você achar que vale a pena. E aí o que aconteceu? Ontem, o pessoal mandou algumas mensagens, assim, o pessoal ficou preocupado com esse 0,5%. Porque, consenso geral, a ideia foi a seguinte: pô, André, 0,5% é muito pouco. Né? Como o próprio Eduardo falou na pergunta, ele falou assim: poxa, será que não seria o caso de começar, no início pelo menos, quando o cara está começando, começar com um percentual de perda um pouquinho maior, e aí à medida que o tempo for passando, a gente vai diminuindo esse percentual até chegar no 0,5%? E o que eu disse ao Eduardo, e eu vou hoje falar aqui para todo mundo, é o seguinte: não é assim que funciona. Esse 0,5% é um número já pensado para quem é pequeno e para quem está começando no mercado. Se você é um cara que já tem um capital de risco gigantesco, milhões, e já está lá há muito tempo e tal e coisa, você não vai poder se dar o luxo de ter o percentual de 0,5%. O seu percentual vai ser, sei lá, 20 vezes menor, 10 vezes menor do que esse. Tá? 0,5% é o teto do teto do teto do teto do teto do máximo absoluto aceitável. Realmente é um luxo ao qual só quem está começando é que pode se dar. Porque depois que o cara estiver lá dentro e o bolo tiver crescido, esquece, não vai mais ser 0,5%. Você pega um capital de risco grande, você não vai poder se dar o luxo de, eu vou perder 0,5% a cada vez que eu entrar. Não, você vai ter que perder muito menos. Né? Então, assim, esse percentual com o tempo, ele vai ter que diminuir. Se a sua carteira, se o seu patrimônio crescer lá dentro, se o seu capital de risco crescer, esse percentual ele vai ter que encolher. De 0,5% ele vai ter que... vai chegar a 1/20 disso, 1/10 disso, lá na frente. Né? Então, 0,5% é o percentual para quem já é pequeno, para quem está começando. Agora, como o próprio Eduardo falou, existem mercados em que a própria mecânica da bolsa, as normas, né, como que funcionam, os múltiplos, os contratos, não sei o quê, são de tal maneira que isso, combinado ao capital que o cara tem, faz com que seja impossível praticar esse 0,5%. Né? E aí, o que faz? Aí faz o seguinte: se você estiver no mercado onde não dá para praticar esse 0,5%, cai fora. Esse mercado não é para você. Cai fora, procura um outro mercado onde você consiga aplicar essa regra do 0,5%. Ou então, se você quer mesmo ficar nesse mercado específico onde você está, o que você faz? Junta mais dinheiro, aumenta o seu capital de risco, para que daí você consiga trabalhar dentro desse 0,5% de perda. Tá? Repito, se você estiver no mercado que não dá para praticar 0,5%, cai fora. Esse mercado não é bom para você. Tá? Eu vejo a coisa da seguinte maneira: causa de fato muita estranheza esse percentual 0,5%, ele parece muito pouquinho, né? Porque assim, em geral, o pessoal que dá cursos sobre bolsa, o pessoal que fala sobre investimentos na internet e tal, eles põem muita ênfase, assim, como você vai ganhar, quanto você, né? São estratégias sempre voltadas ao lado, assim, depois do momento em que você comprou ou vendeu. Ninguém fala do antes, ninguém fala dos bastidores, né? O que eu quero dizer com bastidores? É a gestão de risco, é você entrar na operação já sabendo quanto no máximo você vai perder, se você perder, se você for posto para fora da operação pelo seu próprio stop loss, e quanto que você pretende ganhar com essa operação. Você não pode entrar numa operação financeira sem saber essas duas coisas. Você não pode fazer isso. Eu costumo brincar que assim,
Você tem que ter um planejamento na operação que, se você chegar e explicar a sua ideia, por exemplo, para sua namorada, para sua esposa, para sua mãe, para sua tia, para sua avó, elas ouçam o que você disse, elas falam assim: faz sentido, faz sentido. Normalmente, vou falar uma coisa aqui para vocês. As mulheres, elas têm uma noção de, talvez por questões até evolucionárias, né? As mulheres, elas sempre foram obrigadas a ser muito mais conservadoras, porque, enfim, elas que administram o lar e cuidam da vida, né? Geram e cuidam da vida. Em geral, a mulher tem muito bom senso para essas coisas. Então, se você chegar, por exemplo, para sua mãe ou para sua esposa e falar assim: olha, estou pensando em entrar numa operação financeira que, se der errado, se o meu stop loss for acionado, eu vou perder R$ 8. Ela provavelmente ela vai olhar para você e vai falar: tá, mas por que você quer entrar nessa operação? Primeira pergunta que ela vai fazer, eu aposto: por que você quer entrar nessa operação? Por que você quer entrar numa operação que, se der errado, você vai perder 8? Se você não tiver uma resposta, ela vai olhar para você com uma cara como quem diz: isso não é sensato, né? Provavelmente vai acontecer isso. Nós homens somos mais doidos do que as mulheres nesse ponto, né? A gente é capaz de querer correr risco pelo prazer do risco, né? O que é uma coisa errada, não se faz isso. Então, sempre pergunte a você mesmo assim: o que a sua mãe, sua esposa, sua namorada, sua tia, sua avó, enfim, qualquer mulher assim próxima de você que você considera bastante, o que ela diria de uma operação em que você sabe quanto você vai perder se der errado, mas você não tem a menor ideia de quanto você pretende ganhar, se der certo? Eu aposto com você que, se você explicar essa ideia para ela, ela não vai gostar. Ela vai falar: não, pô, não tá bom isso, né? Sempre pense nisso. Repito, pense sempre na sua esposa, na sua namorada. Você explicando, faz de conta que você vai explicar para ela a sua operação, tá? Se for uma operação que ela torceu o nariz, então é porque não tá bom, né? Claro, tem mulher doida no mundo? Claro que tem mulher doida no mundo, mas na maioria das vezes elas são, nesses pontos, elas são mais centradas do que nós, homens, né? A gente é mais, é o prazer da emoção, da adrenalina só, né? Elas não, elas já têm um olhar que eu acho que é mais calculista, mais frio nesse ponto. Então, essa é a lógica. Isso é a parte mais importante do jogo. O mais importante do jogo, os cursos, as bolsas, as academias de finanças, todo mundo fica enfatizando assim: ai, como ganhar, como montar uma operação vencedora e tal. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é tudo que vem antes disso. Quanto você está disposto a perder, se o seu stop loss for acionado, e, em troca de um potencial ganho, de quanto você vai correr esse risco. Tudo bem, eu corro o risco de perder 8, mas esse é o preço que eu pago para ter a chance de ter um lucro de Y, sei lá, 30. Né? É bem verdade que, assim, falei das mulheres, né? Se você chegar para uma mulher qualquer da sua vida e falar assim: olha, corro o risco de perder 8, mesmo que você fale que você tem a chance de ganhar 30, provavelmente ela ainda vai te espremer. Ela vai falar: mas tem mesmo a chance de ganhar 30? De onde você tirou esses 30? Da sua cabeça? São vozes na sua cabeça? Você acha que a ação vai suprir mais 30? É isso? Porque também, se for isso, desculpe, você está viajando na maionese, né? Se simplesmente for um achômetro gratuito, caído do céu, sem fundamento, sem nada, então esse 30 que você diz que pretende ganhar, né, é um número mentiroso, é fantasia, né? Veja, o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, vamos supor que uma ação bateu, como no exemplo do vídeo de ontem, ela bateu R$ 29. Aí ela caiu, vamos supor que ela caiu para, sei lá, para 10, tá? Vamos exagerar, vamos supor que ela caiu para 10. Bom, se você chegar para mim e falar assim: olha, André, eu acho que ela pode voltar a buscar aquele pico de 29. Eu acho que é sensato esse raciocínio. Eu não sei quando que isso vai acontecer, mas é sensato. Por quê? Porque é um valor que ela já teve aquele preço.
Ela já esteve aquele preço. Então, se ela já esteve a 29, é sensato que um dia ela volte a 29. Se não for nenhuma loja Americanas, uma Magalu da vida, bom, é sensato que um dia ela volte naquele pico, né? Então, ok, se você falar assim, não, ó, eu vou comprar aqui por, sei lá, eu vou comprar por 10, porque eu conto que ela vai voltar aos 29. Ok, é meio arriscado, né? Meio perigoso, mas tudo bem, faz sentido num certo ponto. É um preço que ela já teve alguma vez na vida. Agora, você pegar uma ação, por exemplo, que está custando 29, 29 é o máximo dela, e você falar assim, não, eu vou vender ela a 59. Bicho, de onde você tirou esse 59? Quem te disse que isso vai acontecer? Ela nunca custou isso antes. Percebe? É nesse ponto também que você tem que ter muito cuidado, assim, onde você vai pôr essa expectativa, essa projeção de lucro. Você tem que ser realista nessa hora. Senão, serão só vozes da sua cabeça, falando, ah, essa ação vai subir 100.000%. Né? Não faz sentido. Uma coisa, repito, é uma ação que estava num certo valor, aí, sei lá, teve um susto no mercado, a ação caiu, mas depois ela voltou e pegou aquele preço de novo. Bom, ok, então ela já teve aquele preço na vida dela. Agora, você tirar um número da cartola, falar, não, eu acho que... Eu vi um cara na internet falando que nos próximos 12 meses a perspectiva é ela subir, não sei... Esquece, isso não é justificativa, tá? Isso não é assim que você vai apurar o potencial lucro da sua operação. Vamos fazer um vídeo só falando sobre esse critério, tá? Como você vai avaliar o potencial de ganho que aquele papel tem. Mas assim, por hora, o que você tem que saber? Que essa projeção, essa expectativa não pode ser uma coisa maluca, né? Tirar da fantasia. Então, voltando ao ponto, a operação tem que fazer sentido. De nada adianta você ser o mestre em achar ações que vão se valorizar, você perceber a hora que o mercado vai cair e tal e coisa, se você não tem gestão de risco. Gestão de risco é a coisa... Se você tem que ser bom em alguma coisa relativamente à especulação financeira, seja bom em gestão de risco. O resto é besteira. Se você vai usar análise fundamentalista, técnica, se você vai usar macumba, se você vai ler borra de café, se você vai ler as cartas do tarô para decidir... Isso é besteira. Isso é besteira. Em 2001, pegaram um chimpanzé lá no zoológico de Buenos Aires e deram para ele uma cesta cheia de bolinhas, cada bolinha era uma ação da Bolsa de Buenos Aires, né? Pois o macaco selecionou uma carteira de ações que bateu todos os outros fundos do mercado naquele ano. Um chimpanzé fez isso. Quer dizer, por quê? Porque o critério, assim, qual vai ser a sua ferramenta, se vai ser técnica, se vai ser gráfica, se vai ser... Isso pouco importa. Isso não é o mais importante. Nessa parte você está livre para você escolher o que você quiser. Agora, onde que você não é livre? Onde que você é obrigado a seguir uma receita de bolo muito amarrada, muito séria e muito disciplinada? É na gestão de risco. O que é gestão de risco? Quanto eu estou disposto a correr se tudo der errado e em troca de qual recompensa eu vou correr esse risco? Porque eu também não vou correr risco à toa. Certo? Quem corre risco à toa é burro. Desculpa, eu ouvi isso uma vez na minha vida e incorporei. E eu vou repassar para vocês. Quem corre risco à toa é burro. Você tem que ser pago, ou você tem que pelo menos ter a expectativa de ter alguma recompensa em troca de correr riscos. Quem corre risco de graça é o cara que não vai... Ele não vai ter o seu DNA perpetuado nesse mundo, com certeza. Né? Então você tem que, antes de mais nada... Bom, se der errado, onde eu ponho meu stop loss? Ah, eu ponho aqui? Tá. Se der errado, quanto que eu vou perder? Quanto que vai, se o meu stop loss for acionado, quanto que eu vou perder em reais? Ah, eu vou perder X. Corresponde a 0,5% ou menos do meu capital de risco? Sim. Beleza, então você pode pensar na possibilidade de ver se você monta essa operação. Veja se vai compensar. O que você espera ganhar com ela. Né? Mas em princípio você pode. Agora, se passar de 0,5%, nem a pau. Não é para você, não vai ser bom para você. Quanto mais o seu capital crescer, você vai ver, mais você vai ter que diminuir esse percentual de 0,5%. Se você acha que 0,5% é muito, prepare-se, porque se o seu capital de risco crescer, você vai ter que diminuí-lo 10 vezes, 20 vezes. Ou você quebra, você que sabe. É assim que funciona. Uma hora você vai acabar quebrando. Por quê? Porque você não vai acertar todas.
Quando você trabalha com stop loss numa situação dessa, você trabalha mais folgado, né? Você não tem que ficar naquela pressão, meu Deus, se der errado eu vou pedir esmola na sarjeta. Não vai ser isso, né? Você sempre vai ter uma próxima chance. Percebe? Então, assim, se você estiver no mercado onde esse 0,5% for impraticável, caia fora desse mercado. Esse mercado não é bom para você. E se por um acaso você perceber que em todos os mercados você não consegue praticar esse 0,5%, nem no mercado futuro, nem no mercado de opções, nem no mercado à vista, nem no cambial, nada, bom, então o problema está em você. Então, provavelmente o que você vai ter que fazer, você está trabalhando com um capital de risco muito, 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 muito baixo para os padrões do mercado financeiro de hoje, e você vai ter que aumentar esse saldo, você vai ter que dar um jeito de engordá-lo, para que daí seja possível trabalhar com esse 0,5%. Tá bom? Mas repito, 0,5%, só os novatos podem se dar ao luxo de começar de ter esse 0,5%, viu? Quem já está no jogo há muito tempo não tem essa mordomia, não. Vai ser bem menos do que isso. Ou, é o que eu falei, ou quebra. Simples assim. Tá bom? Bem, por hoje, por enquanto, né? Talvez hoje eu volte ainda mais tarde com outro vídeo, mas por enquanto é isso que eu queria falar. E se você não assistiu o vídeo de ontem, assista, porque você vai ter um contexto melhor do que a gente conversou aqui. Tá bom? Até mais, gente. Um abraço.